Essa nova economia é baseada em dados, né? Essencialmente. E é uma economia onde a gente vê uma ligação muito menos fixa entre empresas e pessoas. É uma economia que depende muito mais das oportunidades do momento, porque a característica de uma economia em aceleração é justamente essa, né? Que ela precisa trocar de câmbio muito mais rápido e, portanto, essa ideia do trabalho fixo, né, como a gente conhece no Brasil, o CLT e outras coisas, deve aos poucos começar a diminuir, né? A gente vai ver cada vez menos empregos fixos. A gente vai ver cada vez mais plataformas onde as pessoas com a competência específica para aquele trabalho serão conectadas com quem necessita esse trabalho. Onde nós temos que ficar de olho nisso é que essa mudança, quando acontecem essas mudanças estruturais no mercado de trabalho, a gente precisa reciclar, a gente precisa treinar, a gente precisa encontrar nossos pés nessa nova realidade. Então, o que é preciso? Entender como que o Estado pode guiar as pessoas para essa nova economia. Isso é um papel tanto para o governo, nível de governo, mas também muito para o sindicato também, ajudar com esse trabalho, entender quais são os novos direitos que o Estado vai conseguir garantir nessa economia mais volátil, onde o emprego fixo já não terá a importância que tem hoje, e como que nessa economia eu consigo fazer com que as pessoas vivem bem e não caem dentro, né, no buraco aqui e que não tem um sistema que consiga resgatá-las de novo. Então essa reorientação da economia será extremamente importante discutir daqui para frente. Na verdade, tem uma série de tecnologias, né? Mas eu acho que, se eu teria que destacar o que eu acho que neste momento impacta muito é a inteligência artificial e a blockchain. Eu acho que a inteligência artificial, porque é uma tecnologia que consegue fazer com que a gente entenda melhor todos os dados que nós estamos produzindo. E quando a gente olha no mundo afora, mais ou menos apenas 1% dos dados gerados hoje são de fato analisados. E se a gente consegue enxergar empresas do tamanho que nós vemos agora, baseado nesse volume de dados, podemos imaginar o que está por vir. Além disso, o volume de dados dobra a cada 1, 2 anos também. Então, tudo isso mostra a necessidade de ter uma tecnologia que consiga se orientar ou extrair mais valor e conclusões desses dados. Eu acho que a inteligência artificial vai ser o essencial para isso. Nós temos que entender como que a inteligência artificial vai programar uma jornada de cliente, uma experiência de cliente 100% individualizado através dos dados que a empresa adquire sobre o seu histórico ou de outras maneiras. Por isso que os dados valem tanto. Por isso que as maiores empresas do mundo hoje são empresas baseadas em dados, que são as empresas que entendem a importância de saber isso sobre os seus clientes. Blockchain também será importante porque blockchain está prestes a mudar nossa relação em relação a ativos. Quem é dono, quem possui os ativos, quem investe, por exemplo. Então, o investimento em infraestrutura pode mudar fundamentalmente no futuro, onde o dono de uma fábrica ou algo pode investir, se ele quiser uma rede de telefonia melhor e tal, ele pode investir isso só para eles mesmos, mas pode compartilhar esse ativo com os outros interessados. Então, esses ativos, eles podem fechar ou acelerar seus próprios negócios e negociações com outros ativos, que pode ser tudo desde estradas, carros, caminhões, rádio bases, antenas para celular, que individualmente vai negociar com outros os seus insumos e recursos e o seu modelo de negócio com outros, porque blockchain permite isso. Isso coloca o investimento em infraestrutura sobre uma perspectiva totalmente nova, descentralizada e muito mais acelerada. Em marketing, como em outras áreas também, a utilização de dados é essencial. O que acontece assim no nível mais prático, empresas, por exemplo, empresas na área de consumo hoje, um bom marqueteiro consegue programar um plano, por exemplo, um modelo de segmentação em cima de 30 a 40 pontos de dados, quer dizer, fontes de dados que combinam junto, né? Que pode ser aplicativo, que pode ser algum tipo de dados da Google Maps e outras coisas. Agora, a gente vê aqui
como o número de dados explode, o volume de dados vai explodindo, o ser humano não é mais capaz de ter detalhamento, de entender todos esses dados, e ainda mais como agora começa a chegar em tempo real. Então, a tecnologia de inteligência artificial, de novo, acaba entrando e fazendo com que hoje existem campanhas muito mais individualizadas. O Mark Zuckerberg falou recentemente que o Facebook é totalmente individual para cada um. Não existe um usuário entre os 2,2 bilhões de usuários que a Facebook tem, que tem uma página igual. Eu vejo muitas vezes escolas, empresas se baseiam muito em tentar ensinar a tecnologia para seus cursistas ou estudantes. Na Hyper Island a gente não acredita muito nessa metodologia, a gente acredita muito mais que é importante ensinar como que as pessoas podem trabalhar em rede, como que as pessoas podem se fortalecer através da estrutura da rede, da plataforma, né, que é o que é uma estrutura, né, para empresas e para grupos de pessoas colaborarem juntos. Dessa maneira, as pessoas vão conseguir adquirir o conhecimento de cada nova tecnologia e se apropriar das características das tecnologias exponenciais. A gente precisa ensinar como que as pessoas podem se adequar, como podem trabalhar em rede, e uma coisa que vai ser cada vez mais importante é compartilhar. O compartilhamento é uma base de se fortalecer dentro de uma rede, e aqui eu não estou falando somente da rede social que a gente conhece, mas em praticamente todos os aspectos, esse equilíbrio entre compartilhar e entender a posição individual, ela é extremamente importante. Mesmo nos mercados competitivos, o ato de compartilhar é extremamente importante. A palavra inovação e ideia acaba perdendo um pouco sentido, porque parece que são coisas nobres. Eu criei uma ideia, uma inovação, isso é meu, vou cultivar ou tentar fazer virar negócio. Não. Na verdade, o que a gente vê são o que nessa metodologia são chamados de sprints, né, que são pequenos passos consecutivos que a organização, em todas as suas dimensões, dão para frente. E essa é a base de como é que essas empresas trabalham. Só que aí tem algumas propriedades que são importantes para que as pessoas se dão bem. Primeiro já comentei, compartilhamento é muito essencial. Por que isso é essencial? Porque é a maneira de acelerar a experiência. Quando a gente vê uma pessoa experiente, normalmente, a gente, puxa vida, como é que essa pessoa é experiente? E depois a gente se dá conta, se a gente pensa um pouquinho, reflete sobre isso, como é que essa experiência foi adquirida? Através de tentativa e erro. Né? Então, quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente experimenta, e, em consequência, acaba errando também, essa é a experiência que a gente ganha. Então, essa é uma maneira de acelerar a experiência. Só que essa experiência pode ser individual. Para acelerar a experiência de uma organização, precisamos compartilhar. Né? E aí vem essas ideias de eventualmente poder fazer com que o ser humano acelere seu conhecimento como um carro autônomo, por exemplo. Essa maneira de trabalhar, onde experimento, erro, compartilhamento, junto com desempenho individual, acaba sendo medidas, né, e comportamentos extremamente essenciais. Só que quando você tenta olhar a maioria das empresas convencionais hoje, a maioria deles grandes empresas, né, com grandes legados, não possuem essa cultura hoje. E é por isso que às vezes essas empresas sofrem de disrupções. Porque empresas menores que conseguem acelerar muito mais na sua ideia e que têm muito mais foco no seu cliente, ou entende muito mais as dores ou possíveis ganhos que eles podem levar para o seu cliente, eles conseguem acelerar muito mais. Essa questão de que o mercado inteiro pode crescer através do compartilhamento. Se o mercado todo cresce, a fatia de cada um também cresce. Né? Essa aí é a visão que as empresas e as pessoas que trabalham nas empresas precisam ter daqui para frente. Eu acho que no Brasil, nos últimos 10 anos, aconteceu uma aceleração muito bem-vinda, principalmente no segmento jovem, novos executivos, passaram um tempo no exterior. Essa ideia, principalmente ideia norte-americana, mas Israel também teve isso, a gente vê isso em alguns lugares em Londres e Berlim também,
Pessoas que moraram por lá, voltaram para o Brasil, começaram com essa ideia dos startups, a inovação acelerada, né? A renovação acelerada, e que hoje existe uma camada grande de coworkings e aceleradoras no Brasil que tenta ajudar essa camada a crescer. Acontece que startups no Brasil não tem um volume que impacta o crescimento do país, o crescimento do PIB, né? Então, o que precisa acontecer nos próximos anos, eu acho que grande parte do potencial está ali, é que as empresas que têm maior volume de negócio acabam fazendo parcerias ou interagindo com essa camada de crescimento que hoje já se instalou no Brasil. E através disso, o efeito alavanca vai fazer com que essas empresas vão crescer mais rápido, vão se tornar mais ágeis, e isso terá um impacto, um reflexo dentro do crescimento do país em si. E eu acredito que isso deve ser um dos temas a ser abordado no Brasil nos próximos 5 anos. Essa colaboração já está acontecendo. Muitas empresas já, meio por moda, né, já dizem, agora vamos fazer hackathon, agora vamos fazer colaboração, acelerador e tal. E muitas vezes, talvez mais pelo conceito do que pelo entendimento, experiência de como que isso funciona. Mas pelo menos a atenção já temos agora do setor, né? Agora cabe a todos nós ajudar a implementar isso de uma maneira que o resultado de fato surja, né? Porque acredito que o Brasil, fazendo isso bem, terá um futuro brilhante à sua frente.